Sabe aquele casal que quando a gente olha assim, a gente fala, gente, que fofo, eles são super parecidos. Nossa, parece que eles estão assim em constante sintonia. E eu digo até mesmo parecer fisicamente. Provavelmente você é assim ou conhece algum casal assim. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 atitudes que podem nos ajudar a estar em constante crescimento no relacionamento. Meu nome é Renata e estou por aqui falando sobre família, relacionamento, desenvolvimento pessoal. Eu acredito muito que nós precisamos ser um trampolim na vida das pessoas, principalmente na vida daquela pessoa que a gente escolheu se relacionar, na vida daquela pessoa que a gente decidiu passar a vida. Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar assim alguns pontos que me ajudam muito aqui em casa também, que a gente está assim em constante crescimento, porque eu acredito que o casal, ele não é sempre o mesmo. Por mais que em alguns pontos a gente pense assim, nossa, eu preciso avaliar tal pessoa antes do casamento, porque a pessoa não vai mudar nisso. Eu acredito que em alguns pontos sim, existem isso, mas quando a gente está numa relação, nós vamos crescer, a gente vai evoluir. É inevitável a gente ignorar a mudança, vai haver mudanças e depende de nós escolher se a gente quer levar essa mudança para um lado bom ou se é para um lado ruim. Então é por isso que eu vou compartilhar aqui com vocês 3 pontos que eu acho muito importantes. Relacionar pode despertar o melhor quanto também o pior. E digo o pior aqui, em que sentido? Porque quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa, é comum que a gente se depare com fraquezas no outro e na gente também. E coisas na gente, ela acaba sendo confrontada, como por exemplo, às vezes você está se relacionando com uma pessoa que é super paciente, tranquilo, paz e amor, e você já é uma pessoa enérgica, que quer tudo para ontem, quer fazer as coisas assim de maneira rápida. E pode haver sim conflitos, mas é tão legal que o relacionamento vem justamente para trazer o equilíbrio, para te ajudar a ser moldado, porque porque também é bom tanto a pessoa ser paciente quanto a pessoa ser agitada também. Os 2 pontos são bons, mas quando há excesso nos 2 lados, isso pode trazer conflitos. E quando você começa a se relacionar com uma pessoa, se você conduzir essas fraquezas de maneira correta, você traz isso para o seu crescimento, você começa a evoluir e a domar também essas fraquezas que podem se tornar até mesmo fortaleza. Então, quando eu digo aqui, né, que o relacionamento ele pode despertar o melhor em termos de hábitos, em termos de crenças, em termos de evolução, porque o relacionamento ele é justamente para acrescentar, como eu disse, ele é para ser um trampolim, é para fazer o outro transbordar, para fazer o outro saltar para as coisas boas. Então, o relacionamento vai justamente trazer isso, vai despertar o melhor, porque ele está ali para até mesmo te ajudar a se encontrar, a descobrir algo novo dentro de você. Às vezes você começa a namorar, por exemplo, e aquela pessoa, ela começa a te incentivar tanto e sonhos que você não conhecia ou sonhos que estavam adormecidos começam a acordar, justamente porque você encontrou uma pessoa que está te impulsionando. Então, relacionamento pode despertar comportamentos nobres, como também fazer com que as nossas fraquezas sejam trabalhadas e evoluídas. Então, por isso pode despertar tanto o melhor quanto o pior. E o pior, ele é despertado para ser trabalhado. Agora, se despertar algo em você que você não está conseguindo evoluir, você não está conseguindo crescer, você tem que avaliar isso também. Que tipo de pior? Que é o que eu quero abordar agora aqui no próximo tópico. Que tipo de pior é este? Próximo tópico é cresça junto e com o que o outro tem de melhor. Eu adoro isso. Cresça com o que o outro tem de melhor. Por que eu adoro isso? E é um dos lemas que eu carrego aqui no meu relacionamento. É um exercício que eu tenho diário. Por quê? Estou falando por quê de novo, né, gente? Porque eu acho que cada pessoa, cada ser humano tem um talento, tem algo que aquela pessoa até mesmo faz parte da personalidade, faz parte de quem ela é, da identidade dela. E quando a gente se relaciona com essa pessoa, né, no caso eu estou falando aqui no relacionamento mais íntimo mesmo, de marido e mulher, ou até mesmo quando começa lá, né, do parceiro, né, do namoro, a gente começa a se relacionar e a gente vai percebendo ali na fase do namoro mesmo, você fala, nossa, você pode até ser atraído primeiro pelo físico,
mas você começa a observar comportamentos que te chamam a atenção, comportamentos relacionados ao caráter, ao jeito que a pessoa fala, ao jeito da pessoa mesmo, e aquilo vai te levando a uma admiração. E aí vem a admiração mútua, né? O que vai te levar a se encantar, a se apaixonar, a amar aquela pessoa. Então, você vai percebendo, opa, que legal que a pessoa tem esse hábito, e talvez é um hábito que você nem tem, que você admira e que você quer muito. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse hábito e vai acompanhar a pessoa. Eu acho isso formidável. Vou dar um exemplo aqui dentro do meu relacionamento. Eu sempre tive uma alimentação saudável. Eu sempre me alimentei muito bem porque foi desde a minha infância. Minha mãe já me educou dessa forma. O meu esposo, ele já gostava mais de comer comidas mais assim, tipo um fast food, cachorro quente, ele gostava disso. Então isso para ele era um hábito que ele tinha durante a semana, não todos os dias, mas era algo que era presente na vida dele. E assim, confesso que isso era uma preocupação antes da gente casar. Eu ficava assim, gente, Felipe gosta das coisas muito prática, muito rápida, né? Eu ficava assim, nossa, vou ter que ficar comendo, comprando essas coisas, né? Eu ficava com medo de entrar na dele, porque assim, quando a gente se encontrava, a gente estudava e tudo, então a gente não se via com tanta intensidade naquele início de namoro, então eu não pegava esses hábitos tanto dele assim, mas eu ficava pensando no futuro, falava, nossa, quando casar, será que eu vou pegar esse hábito, né? E, gente, eu falei assim, não, eu não posso me submeter a este hábito dele, porque não é um hábito legal, eu vou manter o meu. Se ele quiser seguir, vai ser ótimo, né? Se não, vou me esforçar, porque é difícil quando a gente precisa mudar algo e o outro não está alinhado com a gente. E assim, a gente casou e tudo, e eu amo cozinhar. E daí eu pensei, como que eu faço para poder puxar o Felipe para o meu lado, né, nessa questão? E eu fui tentando descobrir o paladar dele, como que ele gostava, colocava pimenta nas coisas que ele adorava. Então, por exemplo, um legume que ele não estava acostumado a comer, eu colocava lá, colocava uma pimenta, um tempero diferente para realçar o sabor, trazer um sabor diferente, enfim. E hoje, né, depois de tanto tempo juntos, tá aqui. O Felipe, gente, ama comer saudável. E claro, né, gente, isso porque ele decidiu pegar o melhor que eu tinha ali, uma habilidade, um hábito que eu tinha ali dentro. Ele decidiu pegar e falou, opa, vou acompanhar, vai ser bom para mim acompanhar isso. E desta forma também aconteceu com outras coisas, eu com ele. Mais tarde aqui no relacionamento, mais tarde a gente já casado, tudo mais, ele decidiu começar a correr. E eu não gostava muito de correr, né? Eu ficava reclamando um pouquinho assim, falava, não vou correr não, vou só caminhar mesmo e tal. Mas quando eu vi que ele foi tomando gosto pela corrida e que aquilo estava fazendo bem para ele, eu falei, não, eu vou me juntar a ele, porque mal a mim não vai fazer. Recentemente, outro exemplo, recentemente ele decidiu, não vou comer açúcar, vou evitar açúcar por um determinado tempo. Eu falei, tô nessa com você. Ele falou, não precisa. Não tem necessidade, não preocupa não, pode comer. Então eu falei, não, mas enquanto eu estiver com você, perto de você, eu não vou comer, não vou consumir também, estou junto com você. Bom, gente, ficar sem comer açúcar não vai me fazer mal nenhum. É um hábito bom, porque eu não posso ajudá-lo, porque eu não posso contribuir com ele para isso. Então eu acho importante a gente pegar o que Tem um mosquitinho aqui, gente, desculpa. Eu acho importante a gente pegar o que o outro tem de melhor e trazer para a nossa vida. Dei exemplo da alimentação, mas questão da rotina. Às vezes você gosta muito de assistir filmes, assistir séries e consome muito. E não tem nada de errado nisso. Só que a outra pessoa gosta muito de ler. E você percebe que ela diminuiu a leitura para te acompanhar no hábito de assistir, de consumir muita série, muito filme. Mas espera aí, o hábito da leitura, ele é excelente, ele é muito bom. Então é importante, às vezes, você olhar, rever e falar assim, espera aí, eu estou contribuindo para aquele hábito que essa pessoa tinha lá atrás? Estou contribuindo para aquilo que o meu esposo tinha lá atrás ou para aquilo que a minha esposa tinha lá atrás? Né? Tem que pensar nisso, para a gente poder estimular, ser um trampolim na vida da pessoa, porque eu acredito que o relacionamento ele foi feito para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente evoluir, e se torna assim mais fácil quando a gente está junto. É muito mais fácil a gente mudar um hábito sendo dois do que sendo um, desde que os dois estejam na mesma visão.
sabe? Porque eu confesso, é realmente difícil quando um recebe um laudo médico, por exemplo, de que, nossa, preciso reduzir tal coisa na minha alimentação porque isso não está me fazendo bem. E aí o outro chega em casa comendo muito em excesso aquilo que o que está dentro de casa está precisando muito não comer. Acho que a gente precisa ter empatia também, andar em parceria. Por que não? Se isso vai fazer bem, sabe, para o outro, vai fazer bem para si também. Então eu acho que é importante a gente rever os nossos hábitos e pegar o que o outro tem de melhor e trazer isso para você, adquirir esse hábito. E também falo nisso na questão de comportamentos, de caráter. Outro exemplo aqui que eu posso dar é com relação, um é muito organizado e o outro é totalmente bagunceiro, né? Vamos pegar aquilo que o outro tem de melhor, não vamos tentar ser organizado, não precisa ser neurado, mas vamos chegar num equilíbrio aí, porque isso vai ser legal, vai ser funcional, vai ajudar em casa aqui, vai ser bom para os dois, que qual prejuízo tem na organização? Sabe? Eu acredito que tem muito mais prejuízo numa vida bagunçada, na bagunça em casa, do que na organização. Então, por que não seguir aquela pessoa que é organizada? A mesma coisa com o tempo. Já é até mesmo cultural nossa essa questão assim, vamos marcar às 4 da tarde, porque na verdade eu quero que o pessoal chegue às 4h30. A gente já tem isso aqui, né, de andar com folga no prazo, né? Marcar um horário porque sabe que o pessoal vai chegar no outro. Isso não é legal. Então, se um dos dois já é correto com o horário, já anda alinhado, por que não seguir isso? Tem que quebrar isso de que a mulher ela só anda atrasada, ela demora para se vestir, a mulher é isso, a mulher é aquilo, né? Não, vamos melhorar nisso também, vamos evoluir nisso também, vamos ajustar o tempo, tentar ser compromissados também. Então vamos pegar o que o outro tem de melhor. E o último tópico que eu quero abordar, não menos importante, é sobre a nossa individualidade. Quando a gente começa a se relacionar, a gente se torna muito parecido com o outro. É nítido nisso, a gente percebe o nosso comportamento, você pode perceber que até mesmo o jeito de sentar às vezes se torna parecido, o jeito de alguma gíria, alguma coisa no seu comportamento, você acaba se tornando parecido com isso, né? Você acaba se tornando parecido muito com o outro. Mas a gente não pode esquecer da nossa individualidade, daquilo que nós somos, de quem nós somos como indivíduo, como pessoa. É importante a gente caminhar junto, mas não esquecer do nosso eu, não esquecer daquilo que nós gostamos, porque não tem problema nenhum se você gosta de ter um tempo sozinha, de sair, de tomar alguma coisa, de exercer seu tempo de solitude ou sair com amigas, amigos. Não tem problema de você ter este tempo de individualidade, mas tudo com muito diálogo, com muita conversa e respeitando também o gosto pessoal, sabe? Porque a gente vai se relacionando, vai estando naquela rotina tão intensa. Por exemplo, eu e meu esposo, a gente tem uma rotina muito intensa junto, porque nós ficamos 24 horas do dia com a gente, um com o outro, né? A gente fica o tempo todo junto, então é normal de que a gente se torne cada vez mais parecido um com o outro. Então a gente precisa respeitar essa individualidade e dentro desse contexto não é fácil a gente respeitar a nossa individualidade, porque a gente gosta de estar junto, de fazer muita coisa junto e a gente está o tempo todo junto, mas é importante a gente ter esse momento de solitude, esse momento a sós, esse momento como indivíduo, respeitando os desejos e o gosto como indivíduo mesmo. E isso não é sobre mudar o outro, é sobre respeitar quem é o outro e pegar aquilo que o outro tem de melhor e acrescentar no seu eu. E acrescentar naquilo que você é. Então é agregar, porque nós precisamos ser uma plataforma de crescimento. Nós precisamos ajudar um ao outro a crescer, ser esse espelho para o outro, porque a gente acaba refletindo um ao outro, principalmente quando vai passando anos, né? O relacionamento vai ficando mais forte, vai ficando mais sólido, a gente vai crescendo, a gente vai sendo espelho um para o outro. Então, não se esqueçam disso. O relacionamento ele pode despertar o melhor, quanto também o pior. O relacionamento é para crescer junto, é para buscar também no outro o que ele tem de melhor e usar ao favor de vocês, a usar ao seu favor também e respeite a sua individualidade. Ficou claro, gente? Conte aqui para mim nos comentários o que vocês fazem aí para poder estar mantendo o relacionamento saudável, para estar mantendo
uma rotina leve, uma rotina tranquila entre vocês, que isso é muito importante a gente ir trocando figurinha. Eu trouxe só alguns exemplos aqui, esse assunto é tão amplo, mas isso envolve tanto o crescimento pessoal, sabe? Porque não existe, na minha cabeça não existe, enquanto a gente está casado, não existe um crescimento à parte. Por mais que eu cresça como uma pessoa, eu creio muito que a gente é um só, sabe? Que a gente é um time. Então, se eu estou crescendo como pessoa, o meu esposo também está crescendo, ele está evoluindo junto. E ambos estão evoluindo. Então, pegue o que o outro tem de melhor, agarre, pegue aquele hábito. Eu te desafio. Olha aí para o seu cônjuge, seja, eu estou falando muito assim voltado para a mulher, né? Mas se tiver algum homem me assistindo também, pega o que o seu parceiro ou parceira tem de melhor. Olhe, aquilo que não vai te fazer mal nenhum, mas que vai te acrescentar e que vai despertar o melhor em você. Que seja uma leitura, que seja uma caminhada, uma corrida, uma alimentação, escolha alguma coisa e coloque isso na sua vida, mas coloque um tempo para que seja mensurável, sabe? Às vezes você coloca aí assim, eu vou ficar um mês acompanhando nisso, eu vou fazer isso, nossa, eu vou me espelhar, eu quero que seja um espelho para mim. Faça isso, eu tenho certeza que isso vai agregar muito, isso vai te fazer crescer, vai te fazer evoluir, vai te tornar uma pessoa ainda melhor, porque a gente tem que estar em constante crescimento. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe. E não esqueça de se inscrever no canal e se você gostou desse vídeo também, deixe seu like. Um grande abraço, tchau, tchau!